Conversando com Deus, livro 3, capítulo 3. Podemos falar um pouco sobre a morte? O Senhor disse que este terceiro livro seria sobre verdades mais elevadas, universais. Bem, na conversa que tivemos até agora, não falamos muito sobre a morte e o que acontece depois dela. Vamos falar sobre isso agora. Está certo? O que quer saber? O que acontece quando a gente morre? O que vocês escolhem que aconteça? O Senhor quer dizer que o que acontece é o que escolhemos que aconteça? Você acha que é só porque morreram pararam de criar? Eu não sei, é por isso que estou lhe perguntando. Sem dúvida, você sabe, mas vejo que esqueceu, o que é ótimo. Tudo está correndo de acordo com o plano. Quando você morre, não para de criar. Isso está claro para você? Sim. Ótimo. Agora, o motivo pelo qual você não para de criar quando morre é que nunca morre, não pode morrer, porque é a própria vida. E a vida não pode não ser vida. Portanto, você não pode morrer. Então, no momento da sua morte, o que acontece é que você continua a viver. É por esse motivo que muitas pessoas que morreram não acreditam nisso, porque não têm a experiência de estar mortas. Pelo contrário, sentem-se porque estão muito vivas. Por isso, há confusão. O eu pode ver o corpo deitado lá, todo encolhido, sem se mover. No entanto, o eu subitamente se move por toda parte. Muitas vezes tem literalmente a experiência de voar por todo o aposento. E então, de estar em algum lugar no espaço, tudo de uma só vez. E quando deseja um determinado ponto de observação, vê-se experimentando-o. Se a alma, o nome que agora daremos ao eu, se perguntar por que o meu corpo não está se movendo, se verá bem ali, pairando sobre o corpo, observando curiosamente sua imobilidade. Se alguém entrar no aposento e a alma pensar, quem é? Imediatamente ficará em frente, ou perto dessa pessoa. Assim, em um período muito curto de tempo, a alma aprende que pode ir a qualquer lugar com a velocidade do seu pensamento. Ela se sente dominada por uma sensação incrível de liberdade e leveza, e geralmente demora um pouco para se acostumar com a movimentação que acompanha todos os seus pensamentos. Se a pessoa teve filhos e pensar neles, imediatamente a alma fica em sua presença, seja onde for que estiverem. Dessa forma, aprende que não só pode estar onde quiser com a velocidade do seu pensamento, como também em 2, 3 ou 5 lugares ao mesmo tempo. A alma pode existir, observar e realizar atividades nesses lugares ao mesmo tempo, sem dificuldade ou confusão. Então pode se reunir, voltando a um lugar simplesmente se concentrando. A alma se lembra na vida futura do que seria bom se lembrar na vida atual. Todos esses efeitos são criados pelo pensamento, e essa manifestação é um resultado da intenção. Aquilo que eu tenho a intenção de me concentrar se torna a minha realidade. Exatamente. A única diferença é a velocidade com a qual você experimenta o resultado. Na esfera física, poderia haver um intervalo entre o pensamento e a experiência. Na espiritual, não há intervalo. Os resultados são imediatos. As almas recém-desencarnadas aprendem a monitorar com muito cuidado seus pensamentos, porque tudo que pensam experimentam. Eu uso a expressão aprendem mais como uma figura de linguagem do que como uma descrição real. A expressão se lembram seria mais adequada. Se as almas encarnadas aprendessem a controlar seus pensamentos de modo tão rápido e eficiente quanto as desencarnadas, todas as suas vidas iriam mudar. Na criação da realidade individual, o controle do pensamento, ou o que alguns poderiam chamar de oração, é tudo. Oração? O controle do pensamento é a forma mais elevada de oração. Não habita na negatividade e na escuridão. E até mesmo nos momentos em que as coisas parecerem ir mal, só veja perfeição, só expresse gratidão
e só imagine qual manifestação de perfeição escolherá a seguir. Nossa fórmula é encontrada a tranquilidade. Nesse processo é encontrada a paz. Nessa consciência é encontrada a alegria. Isso é extraordinário. Essa é uma ótima informação. Obrigado por dá-la através de mim. Obrigado por me permitir fazer isso. Algumas vezes você está mais desobstruído do que em outras. Em alguns momentos está mais aberto, como uma peneira que acabou de ser lavada, cujos orifícios estão mais abertos. Esse é um bom modo de dizer isso. Eu faço o melhor que posso. Então, para recapitular, as almas recém-desencarnadas aprendem a monitorar com muito cuidado seus pensamentos, porque tudo que pensam experimentam. E eu repito, que ocorre o mesmo com as almas ainda encarnadas, exceto que os resultados em geral não são tão imediatos, e é o intervalo de tempo entre o pensamento e a criação, que pode ser de dias, semanas, meses ou até mesmo anos, que cria a ilusão de que as coisas estão acontecendo com você, não por sua causa. Essa é uma ilusão que o faz se esquecer de que é a causa do que está acontecendo. Como eu já disse várias vezes, esse esquecimento é inerente ao sistema, é parte do processo, porque você só pode criar quem é quando se esquece de quem é. Por esse motivo, a ilusão que causa o esquecimento é um efeito criado propositalmente. Então, quando você deixa seu corpo, fica muito surpreso ao constatar a ligação imediata e óbvia entre seus pensamentos e suas criações. No início, essa constatação será um choque e depois uma surpresa muito agradável, quando você começar a se lembrar de que é a causa, não o efeito da criação de sua experiência. Por que há um intervalo tão grande entre o pensamento e a criação antes de morrermos? Esse intervalo não existe depois de morrermos? Porque vocês operam com a ilusão do tempo. Não há um intervalo entre o pensamento e a criação fora do corpo, porque vocês também estão fora do parâmetro do tempo. Em outras palavras, como o Senhor já disse tantas vezes, o tempo não existe. Não como vocês o compreendem. O fenômeno do tempo é realmente uma função de perspectiva. Por que o tempo existe quando nossas almas estão encarnadas? Vocês o fizeram existir adotando sua perspectiva atual. Usam-na como uma ferramenta com a qual podem explorar e examinar suas experiências mais plenamente, separando-as em partes individuais em vez de considerá-la uma ocorrência única. A vida é uma coisa única no cosmos que está ocorrendo agora. Toda ela está ocorrendo, em toda parte. Não há outro tempo além do agora. Não há outro lugar além do aqui. O aqui e o agora é tudo que existe. Contudo, vocês escolheram experimentar a magnificência do aqui e agora em todos os seus detalhes e experimentar seus eus divinos como os criadores aqui e agora dessa realidade. Só há dois modos, dois campos de experiência pelos quais poderiam fazer isso: o tempo e o espaço. Esse pensamento foi maravilhoso, que vocês literalmente explodiram de prazer. E nessa explosão foi criado o espaço entre suas partes e o tempo necessário para passar de uma parte para a outra. Dessa forma, vocês literalmente se separaram para olhar para suas partes. Poderia-se dizer que estavam tão felizes que se desintegraram. Desde então, estão juntando seus pedaços. É assim que a minha vida é. Estou juntando meus pedaços, tentando ver se fazem algum sentido. E é através desse mecanismo chamado de tempo que vocês conseguiram separar os pedaços, dividir o indivisível, para vê-los e experimentá-los mais plenamente enquanto os estão criando. Quando vocês olham para um objeto sólido através de um microscópio, percebem que não é de forma alguma sólido, mas um conjunto de milhões de efeitos diferentes, de coisas diferentes que acontecem ao mesmo tempo, criando assim o efeito maior. Da mesma forma, usam o tempo como o microscópio de suas almas. Pense sobre a parábola da pedra.
Era uma vez uma pedra, cheia de inúmeros átomos, prótons, nêutrons e partículas subatômicas de matéria. Essas partículas sempre se movimentaram rapidamente, cada uma delas indo daqui para lá e levando tempo para fazer isso, mas fazendo-o tão rápido que a própria pedra não parecia estar se movendo. Apenas era uma pedra. Ficava observando a água da chuva secando ao sol e sem se mover. O que é isso dentro de mim, esse movimento? Perguntou-se. É você? Respondeu uma voz distante. Eu? Disse a pedra. Isso é impossível, eu não estou me movendo. Qualquer um pode ver isso. Sim, de longe, concordou a voz. Daqui você parece sólida, mas imóvel. Mas quando eu me aproximo, quando observo atentamente o que está acontecendo, vejo que tudo que você é está se movendo. Está se movendo a uma velocidade incrível através do tempo e do espaço, em um padrão particular que a cria como o que é chamado de pedra. E, portanto, você é mágica. Está ao mesmo tempo se movendo e imóvel. Mas qual é a ilusão? A unicidade, a imobilidade da pedra ou a separação e o movimento de suas partes? Perguntou a pedra. Ao que a voz respondeu. Qual é a ilusão? A unicidade e a imobilidade de Deus? Ou a separação e o movimento de suas partes? E eu lhe digo que sobre essa pedra construirei minha igreja, porque essa é a pedra dos tempos, é a verdade eterna, que não deixa uma só pedra sem ser virada. Eu lhe expliquei tudo isso aqui, nesta parábola. Isso é a cosmologia. A vida é uma série de pequenos movimentos rápidos. Esses movimentos não afetam de forma alguma a imobilidade, a existência de tudo que existe. Entretanto, como ocorre como os átomos da pedra, é o movimento que cria a imobilidade, bem diante de seus olhos. Dessa distância, não há separação, não pode haver, porque tudo que existe é tudo que há, e não há mais nada. Eu sou o movedor imóvel. Da perspectiva limitada da qual vocês veem tudo que existe, veem-se como separados e afastados, não como um único ser imóvel, mas muitos seres constantemente em movimento. Ambas as observações são certas, ambas as realidades são reais. E quando eu morrer, não morrerei de forma alguma, mas simplesmente passarei a ter a consciência do macrocosmo, onde não há tempo ou espaço, presente e futuro, antes e depois. Exatamente, você entendeu isso muito bem. Deixe-me ver se consigo repeti-lo para o Senhor, se posso descrevê-lo. Vá em frente. De uma perspectiva macro, não existe separação, e olhando de lá, todas as partículas de tudo apenas parecem o todo. Quando você olha para a pedra a seus pés, a vê ali nesse momento como inteira, completa e perfeita. Contudo, até mesmo na fração de 1 minuto em que tem consciência dessa pedra, há muitas coisas acontecendo dentro dela. Há um movimento incrível e uma velocidade incrível de suas partículas. E o que essas partículas estão fazendo? Estão tornando a pedra o que ela é. Ao olhar para a pedra, você não vê esse processo, até mesmo se tem conceitualmente consciência dele. Para você, tudo está acontecendo agora, e a pedra não está se tornando uma pedra. É uma pedra, aqui e agora. Todavia, se você fosse a consciência de uma das partículas submoleculares da pedra, se experimentaria movendo-se em uma grande velocidade, primeiro aqui, depois lá, e em alguma voz dentro da pedra lhe dissesse: tudo está acontecendo de uma vez. Diria que era de um mentiroso charlatão. Ainda assim, de uma perspectiva distante, a ideia de que qualquer parte dela é separada das outras e, além disso, move-se em uma grande velocidade,
poderia parecer uma mentira. Dessa distância poderia ser visto o que não poderia ser visto de perto, que tudo é um só e que todo movimento não mudou coisa alguma. É isso mesmo, o que você está dizendo e está certo. É que toda a vida é uma questão de perspectiva. Se continuar a entender essa verdade, começará a entender a realidade macro de Deus e terá descoberto um segredo de todo o universo. Tudo é a mesma coisa. O universo é uma molécula do corpo de Deus. É praticamente isso. E é para a realidade macro que retornamos na consciência quando realizamos o ato chamado de morrer? Sim. Contudo, até mesmo a realidade macro para a qual vocês retornam não é nada além de uma realidade micro, de uma realidade macro ainda anterior, que é uma parte menor de uma realidade imóvel maior, e assim por diante, eternamente. Nós sempre somos Deus, aquele que é, no ato de criar nossos eus, no ato de ser o que somos agora, e até não sermos mais isso, mas nos tornamos outra coisa. Até mesmo a pedra não será para sempre uma pedra, mas apenas o que parece ser para sempre uma pedra. Antes de o ser, era outra coisa, fossilizou-se naquela pedra, através de um processo que durou centenas de milhares de anos. Um dia foi outra coisa e o será de novo. O mesmo é verdadeiro em relação a vocês. Não foram sempre em quem são agora, foram outra coisa. E hoje, em sua total magnificência, são realmente outra coisa de novo. Isso é surpreendente. Nunca ouvi nada desse tipo. O Senhor resumiu toda a cosmologia da vida em termos que eu posso compreender. É surpreendente. Bem, obrigado. Eu faço o melhor que posso. Diabos me levem, se o Senhor não estiver fazendo um bom trabalho, dá nada de bom. Essa provavelmente não é a frase que você deveria ter escolhido. Ups! Eu estou apenas brincando, tornando as coisas mais descontraídas aqui, divertindo-me um pouco. Na verdade, não posso ser ofendido, porém seus colegas humanos frequentemente se permitem ser ofendidos em meu nome. Já percebi isso, mas voltando ao que estávamos falando, acabei de me dar conta de uma coisa. O quê? Toda essa explicação foi dada quando eu lhe perguntei como o tempo existe quando a alma está encarnada, mas não quando está desencarnada. E o que o Senhor parece estar dizendo é que o tempo é a verdade, uma perspectiva que não existe e nem deixa de existir, mas que quando a alma muda sua perspectiva, experimentamos a realidade máxima de modos diferentes. É exatamente isso que eu estou dizendo. E o Senhor estava explicando que no macrocosmo da alma, essa tem consciência da relação direta entre o pensamento e a criação, entre as ideias da pessoa e sua experiência. Sim, no nível macro, isso é como ver a pedra e o movimento dentro dela. Não há tempo entre o movimento dos átomos e a aparência que a pedra cria. A pedra é, mesmo quando os movimentos ocorrem. De fato, porque ocorrem. Essa causa e esse efeito são imediatos. O movimento está ocorrendo e a pedra está sendo ao mesmo tempo. É isso que a alma percebe no momento em que você chama de morte. É simplesmente uma mudança de perspectiva. Você vê mais por isso e compreende mais. Após a morte, não está mais limitado em sua compreensão. Vê a pedra e dentro dela. Vê o que agora parecem ser os aspectos mais complexos da vida e diz: é claro, tudo é muito claro para você. Então, terá de refletir sobre novos mistérios. Ao se mover ao redor da roda cósmica, haverá realidades cada vez mais amplas, maiores. Contudo, se você puder se lembrar dessa verdade, de que sua perspectiva cria seus pensamentos e seus pensamentos criam tudo, e se lembrar disso antes, não depois de deixar o seu corpo, toda a sua vida mudará. E o modo de controlar os seus pensamentos é mudar sua perspectiva. Sim, adote uma perspectiva diferente e terá um pensamento diferente sobre tudo. Desse modo, aprenderá a controlar seu pensamento
E na criação de sua experiência, o pensamento controlado é tudo. Algumas pessoas chamam isso de oração constante. O Senhor já disse isso, mas acho que nunca pensei na oração desse modo. Por que não ver o que acontece se você vê? Se imaginasse que o controle e direcionamento de seus pensamentos é a forma mais elevada de oração, só pensaria em coisas boas e justas, não habitaria na negatividade e escuridão, embora pudesse estar imerso nelas, e até mesmo nos momentos em que as coisas parecessem ir mal. Talvez, especialmente nesses momentos, só veria a perfeição. O Senhor está sempre repetindo isso. Eu estou lhe dando ferramentas. Com elas pode mudar sua vida. Estou falando repetidamente sobre as mais importantes delas, porque a repetição produzirá o reconhecimento. O conhecer novamente, quando mais você precisa disso. Tudo que ocorre, ocorreu. Está ocorrendo e ocorrerá. E a manifestação física externa de suas reflexões, escolhas, ideias e decisões a respeito de quem é e quem escolher ser. Portanto, não condene os aspectos da vida dos quais discorda, mas tente mudá-los e mudar as condições que os tornaram possíveis. Contemple a escuridão, mas não a amaldiçoe. Em vez disso, seja uma luz na escuridão, dessa forma transformando-a. Deixe sua luz brilhar tanto diante dos homens para que aqueles que estão na escuridão sejam iluminados por ela, e todos vocês finalmente verão quem realmente são. Seja aquele que traz a luz, porque sua luz pode fazer mais do que iluminar seu próprio caminho. Pode realmente iluminar o mundo. Portanto, brilhe, ó iluminado, brilhe, que o momento de sua maior escuridão possa se tornar seu maior dom. E quando tiver esse dom, poderá concedê-lo às outras pessoas, dando-lhes um tesouro indescritível, elas próprias. Deixe que essa seja sua missão, sua maior alegria, devolver as pessoas a si mesmas, até mesmo em seus momentos mais sombrios, especialmente nessas horas. O mundo espera por você, coloque-o em bom estado. Agora, no lugar em que está, há muito que pode fazer, porque minhas ovelhas estão perdidas e agora precisam ser encontradas. Dessa forma, seja um bom pastor e as conduza de volta a mim.